Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Para você que só toma café com 300 dpi, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido. Fala galera, Lucas Aldi aqui, mais um episódio do Tantos Pixels. Dessa vez a gente tá aqui reunido, uma galera, acho que é a primeira vez que a gente grava com 6 pessoas aqui. Temos 2 especialistas, mais os hosts aí que vocês já conhecem. Hoje a gente vai falar sobre SEO, vamos falar sobre tráfego orgânico, posicionamento no Google, uma porrada de coisa. E estamos aí para aprender, cara, estamos aí para aprender, porque é um assunto que eu acho que interessa para a maioria de nós aqui na perspectiva dos criativos, editores de imagens, designers e tudo mais, videomakers. Vai ser bem legal. Fala galera, beleza? Thiago Negrete aqui. E cara, como o Lucas bem falou aí, hoje é um daqueles episódios onde a gente vai aprender muita coisa, vai ter bastante conteúdo e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a mente fritando. E aí pessoal, Lian Parma aqui, nerd de plantão. Hoje eu tô aqui pra aprender um pouquinho, porque é um assunto que a gente ouve falar muito, mas é difícil de entender, assim. Então hoje é dia de aulinha. Salve galera, Leandro Moreira, publicitário. Vamos hoje falar de SEO, esse monstrinho que muita gente tem medo, mas não sabe a importância que ele tem para garantir um bom funcionamento e um bom posicionamento do teu site. Legal, cara. E temos aqui então para completar nossas questões. Para completar não, né? Para tirar nossas dúvidas e tirar muita informação deles aí. Estamos aí com o especialista, o primeiro especialista da mesa aqui, o Danilo Godoy, que é consultor de SEO. Fala aí, Danilo. Fala pessoal, tudo bem? Tentar desmistificar um pouquinho esse assunto para vocês aqui hoje então. Estamos aqui também com o Fernando Coutinho, especialista também SEO aí, mais voltado para a área de fotografia. Muito legal, né? Fala, Fernando. E aí, galera, beleza? O Fernando Coutinho, eu trabalho como fotógrafo e também tenho um conhecimento bem profundo em SEO e tenho, assim, ajudado muita galera aí, os fotógrafos de eventos, enfim, de um modo geral, a conseguir melhor ranqueamento no Google e, consequentemente, aumentar o seu faturamento, que a gente mais está precisando no momento, não é verdade? Excelente, cara. Você pegou num ponto aí que é essencial nesse momento que a gente tá passando, tá tudo convergendo pro digital, né, cara? Então, SEO agora veio a calhar aí nesse episódio pra gente extrair ao máximo essas informações e tentar dar aquele boost aí no nosso ranqueamento e tudo mais aí com essas técnicas. Até o final do episódio vocês vão ter várias dicas práticas, além de todo esse contexto, esse papo e histórias que a gente vai trazer aqui para vocês. Então a gente vai agora com um bloquinho rápido de recados e já estamos de volta. Então vamos dar um start aqui nos nossos recados. O primeiro é sobre o nosso querido Photoshop Conference, que novamente estará em Campinas, São Paulo, só que agora em nova data devido à pandemia, que é 14, 15 e 16 de setembro. 3 dias de imersão criativa imperdível. Quem foi em alguma edição sabe do valor da transformação que esse evento nos traz. É realmente imperdível. Acesse photoshopconference.com.br para ver os instrutores escalados e os temas que esse ano também, assim como os outros, está incrível. E teremos promoções aqui para vocês, exclusivamente para os ouvintes Tantos Pixels. Fiquem ligados nos próximos episódios e também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Só procurar lá, @tantospixels, tudo junto, sempre tudo junto, galera. E fica ligado no nosso site também, tantospixels.com.br. E tamo junto, Photoshop Conference, estaremos lá fazendo conteúdo, episódio especial e também trocando ideia com a galera. Vai ser demais. E para quem curte aí editar imagens no seu celular e utilizando somente aplicativos gratuitos como Snapseed, Lightroom na sua versão free e tudo mais, e outros complementares, eu tenho uma coisa muito legal para vocês, que é o meu curso Foto Perfeita, que tá com um descontão aqui para os ouvintes Tantos Pixels de 45%, cara. 45% usando o cupom 45OFF. Você vai encontrar na descrição desse episódio, dentro do nosso site tantospixels.com.br, ou se entrar direto www.fotoperfeita.com.br e na hora de fazer a compra, usar o cupomzinho 45OFF, tudo junto, que você já vai ter esse belo desconto, vai dar 12 parcelinhas de R$11 e uns quebradinhos aí. Fiz bem baratinho mesmo, para facilitar o acesso da galera nesse momento mais difícil, né? E que todos possam evoluir, aproveitar esse tempo aqui para evoluir um pouco mais a sua edição de imagens, porque ali a gente não só falou sobre ferramentas, mas sim sobre conceitos de edição, sobre teorias que vão te expandir sua percepção, aumentar a sua sensibilidade aí na hora da edição de imagens. São conceitos que você vai poder aplicar em qualquer situação de edição de imagens, na verdade.
e além de se aprofundar em ferramentas muito boas como o Snapseed, que você pode até pensar que conhece muito bem ele, mas se eu te falar que ele tem formas de edição não destrutiva, que você pode trabalhar com camadas nele, que você pode utilizar blend modes nele, o Snapseed, ele é incrível, cara. Ele é muito poderoso e ele é rápido de trabalhar. Então isso que é legal. E aí você vai ver tudo isso aí dentro do curso. Entra lá, fotoperfeita.com.br, dá uma olhada no trailer. Tem mais de 30 aulas, tem muita coisa legal. Muitos bônus também, presets. Os meus melhores presets estão lá para você usar no Lightroom. Você vai ter fotos para você treinar, fotos em JPEG ou RAW, para você praticar. Vai ter vários pacotes ali de bônus. Acessa lá, dá uma olhada que tá bem legal. fotoperfeita.com.br. E para fechar, eu quero convidar vocês a se comunicarem com a gente, trocar uma ideia, mandar críticas, sugestões, mandar a sua opinião sobre determinado episódio, tantospixels@gmail.com, só mandar uma mensagem lá. Pode mandar mensagem através do nosso site também, tantospixels.com.br, ou através do nosso Instagram, que está sempre movimentado lá, que é o @tantospixels, tudo junto. Troca uma ideia com a gente, manda sua mensagem. Em breve a gente vai fazer novamente o nosso bloquinho de leitura de recados, leitura de e-mails, que também sempre foi muito legal, beleza? Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo. Então a gente vai começar esse papo aqui, já falando uma coisa que o Danilo sempre me corrige, cara. Ele fala assim, SEO, não é SEO, porque a galera fala SEO, né, cara? Acaba confundindo a pronúncia, não é? Não é isso aí, cara? Exatamente. Principalmente no Brasil, eu ouço muita gente, às vezes até experiente em marketing digital, que fala errado, né? Fala CEO. Então, vale a pena frisar aqui que é a pronúncia das letras separadamente em inglês, né? Que é o S, e o E e o O. SEO. SEO, que é o Search Engine Optimization, é isso, cara? Explica pra nós aí esse termo aí já de cara, vai. Então, SEO, né, a sigla em inglês significa Search Engine Optimization. Se você traduzir ao pé da letra, significaria otimização do mecanismo de busca, né? Então, até os profissionais lá de fora falam que, na verdade, esse nem é o melhor termo, porque você não otimiza o sistema de busca, você otimiza o seu conteúdo pro sistema de busca. Mas é uma sigla que vem sendo usada aí já há muitos anos e acabou ficando. E ao longo do tempo também, o que significa SEO acabou mudando, né? Conforme a própria internet e os buscadores foram se aprimorando, o próprio conceito do que é SEO também tem evoluído. Interessante, cara. Mas, vamos dar um background aí pro pessoal aí que tá nos escutando. A gente se conhece há um bom tempo já, né? A gente é da mesma cidade. E depois de uns anos a gente se trombou aí, começou a trocar ideias sobre isso aí. E ele me falou que estava trabalhando com essa parte de avaliação aí de pesquisa, né, de qualidade de pesquisa do Google. Isso é muito interessante, eu fiquei super fascinado por esse assunto, porque, imagina ter informações dessa, de ranqueamento, de como funciona o Google tecnicamente, matematicamente, todo esse lance de avaliação, de ranqueamento. Como que é isso aí, Danilo? Me fala aí sobre avaliador de qualidade da pesquisa do Google, cara, explica aí. É interessante que esse é até um assunto que pouca gente conhece. Apesar de que é um programa que já existe há mais de 10 anos, muitos profissionais de SEO mesmo nunca tinham ouvido falar. Então, o que acontece? O Google, enquanto um sistema de busca, né, o objetivo dele é estar sempre melhorando os resultados que ele retorna para os usuários. E como que ele faz isso? Então, constantemente, os engenheiros lá do Google estão atualizando os algoritmos, né? É previsto que, na média, existem mais de 3 atualizações por dia, então mais de 1.000 por ano. E sempre que há algum ajuste no algoritmo, eles precisam testar se esse ajuste, na média, vai retornar resultados mais relevantes. E uma das formas que eles fazem para testar isso é com o feedback humano. Então, eles treinam um grupo de pessoas para aprender a dar notas de relevância, né, para os resultados. E aí, qualquer modificação que eles julguem importante de fazer no algoritmo, eles fazem experimentos com esse grupo de pessoas para ver se as notas, de modo geral, vão ser maiores. Porque às vezes eles ajustam o algoritmo de um lado, imaginando que na média vai retornar resultados melhores, mas o que acontece é que pode ser que na média acabe piorando. Então esse feedback humano é uma das formas que eles têm para confirmar se as mudanças estão sendo benéficas. E isso daí na verdade é um trabalho, né? O lance do avaliador, para a galera entender, né? É uma forma de renda interessante até, né? E ainda mais hoje em dia, né? Que tem muita gente buscando aí formas alternativas de ganhar dinheiro e trabalhar de casa.
Só contando um pouco rapidamente de como que eu descobri esse trabalho, né? Na época eu tinha alguns projetos de startup que acabaram não dando certo e eu não queria voltar para aquele meu emprego corporativo, que era algo que eu tinha decidido largar e começar a investir nas minhas próprias ideias. Então eu comecei a procurar esse tipo de trabalho que eu poderia fazer de casa, que eu pudesse controlar meu tempo, né? Trabalhar a quantidade que eu quisesse e que me permitisse continuar investindo nos meus próprios projetos. Foi aí que eu descobri esse trabalho que você pode fazer de casa. Existe um manual de cerca de 150 páginas que as pessoas têm que estudar para se candidatar ao trabalho, né? Aí, se o seu currículo for aprovado, eles te convidam para fazer uma prova com base no conteúdo desse material. E é esse próprio manual também que é usado como diretriz de avaliação durante o trabalho. E, basicamente, o que esse manual explica é como se avaliar a qualidade das páginas que estão na internet e a relevância dos resultados. Então, a qualidade da página, seguindo uma série lá de critérios, só de você entrar na página, você consegue aferir uma nota de qualidade. Porém, no caso da relevância, vai depender muito do que o usuário está buscando, né? Então, a relevância está sempre atrelado ao termo que o usuário digitou ou que ele falou, no caso de uma pesquisa de voice, né? Mas é interessante, depois até eu vou passar o link para essas diretrizes, que é um documento que vale a pena conhecer. Quanto que a galera consegue tirar aí em termos de crédito? Cara, olha, eu acho que hoje em dia não está valendo tanto a pena, porque existiam 2 empresas, apesar de ser uma avaliação pro Google, eles usam empresas intermediárias, né? Então esses avaliadores não são funcionários do Google, porém eles têm um contrato de prestação de serviços com esses intermediários que aí sim são contratados pelo Google. Na época era acho que $10,50 por hora para brasileiros. No caso de americanos e alguns países europeus chegam a $15. Mas depois que teve uma empresa que comprou a outra, que acabou tendo quase que um monopólio desse serviço, eles cortaram pela metade o valor da hora. Hoje eu acredito que deve ter uma empresa pagando 8 e pouco de dólar, né? E a outra 5. Como o dólar está alto, a questão do dólar alto nesse momento que a gente está gravando é até benéfico, né? Até é vantajoso para essas pessoas. Mas como eles cortaram bastante o valor da hora aí, eu acho que deixou de ser interessante para muita gente. Bacana, cara. Só pra gente entender um pouco desse mercado aí, que pode ser uma possibilidade aí pra galera que tá nos escutando aí, os criativos aí, querendo saber mais, galera que curte o SEO, de repente quer trabalhar mais nesse segmento. E aí eu vou puxar agora o Fernando aqui pro papo, pra gente entender um pouco do background dele e o que ele pode agregar pra gente, porque eu acho que ele tem uma visão do mercado aí da fotografia bem especializado nesse segmento, nesse nicho, que vai ser interessante pra gente, cara. O que você pode falar um pouco aí do seu trampo aí, Fernando? Então, o SEO, que seria o trabalho que você vai desenvolver a fim de transformar o seu site, deixar ele o mais importante, o mais relevante possível, né? Para ser indexado nos melhores posicionamentos, preferencialmente, lógico, nas primeiras posições da primeira página. É um trabalho que, assim, ele requer, logicamente, um trabalho não somente no site, mas também interligando com redes sociais. Então, na verdade, é um trabalho bem amplo. Não é um trabalho, assim, que você faz em 2 dias, em 5 dias você já tem o site na primeira página. Não. É o que eu costumo dizer, é um trabalho de formiguinha. Você vai, primeiramente, resolvendo os problemas do seu site, resolvendo a questão das configurações, até possíveis invasões de spam, deixando o seu site realmente redondinho, vamos dizer assim, em outras palavras, deixando o seu site lindo para os olhos do Google verem e aceitar você como a melhor opção, com uma melhor configuração para o usuário, ou seja, o usuário fizer uma busca, vamos dizer, fotógrafo em São Paulo, o seu site ser destacado entre os principais como a melhor opção para o usuário. E para tudo isso, você tem um certo trabalho, logicamente, mas é um trabalho que eu costumo dizer que ele é grande no começo e depois você vai fazendo uma certa manutenção, isso enquanto os seus concorrentes não encostam em você, né? Logicamente, a gente percebe que nos últimos 3 anos o trabalho do SEO tem sido começando a despontar mais forte em todo o país. Tá? Então, no Brasil, até alguns anos atrás, o trabalho ainda era muito restrito a médias e grandes empresas. E hoje a gente já percebe que pequenas empresas, pequenos negócios, os próprios profissionais de fotografia, mesmo que não tenham um estúdio
grande, montado, ele pode ser um fotógrafo que trabalha na sua residência e buscar uma assessoria nesse sentido, de melhorar o seu site, começar a se destacar mais e ter mais presença na internet. Porque, como eu disse, o trabalho do SEO não é somente em cima do seu site, é um contexto geral onde você vai ter que começar a aparecer em muitos pontos na internet, não só na sua cidade, no seu país, mas inclusive em sites de abrangência internacional, para você começar a ter mais relevância, ser mais destacado e aparecer, consequentemente, com mais autoridade e ser qualificado pelo Google. Mas me fala uma coisa, Fernando. Assim, você sempre trabalhou como fotógrafo, né? Você atua bastante na área de casamentos, né? E me conta um pouco disso aí. Você atuou um tempo com isso e aí começou a se especializar em SEO e atender esse nicho específico? Sim, eu estou dentro da fotografia já há mais de 30 anos. Eu comecei, era bem garoto, né? Tinha 15 anos, comecei a trabalhar no estúdio. Peguei gosto pela coisa, comecei a gostar da fotografia, isso lá na época da película ainda, né, muito tempo atrás, e fui trabalhando. Em 2001 eu criei meu primeiro site, a internet chegou no Brasil, acho que acredito que em 98 ou 99, então eu acabei entrando para o mundo digital muito cedo também, numa época que eram raros os fotógrafos no país que já tinham um site, né? E uma coisa que eu comecei a perceber, para vocês entenderem como que eu entrei dentro desse mundo incrível que é o posicionamento de sites no Google e na internet, eu comecei a me interessar pelo fator, poxa, por que aquele site daquele profissional de fotografia está em destaque e o meu não se destaca? E eu fui começando a pesquisar, considerando que nessa época, por exemplo, o YouTube estava apenas voltado para pegadinhas, não tinha nada de conteúdo relevante nessa época, né? Então eu comecei a pesquisar muita coisa fora do país. Em 2006, 2007 eu comecei a descobrir algumas coisas, né? Só que aquele detalhe, quanto mais respostas você tem, mais dúvidas você vai tendo, e você vai querendo se aprofundar na coisa. Em 2008 eu comecei a pegar firme nessa questão de tentar entender como que funcionava a questão da seleção, não só do Google, mas de outros buscadores que na época eram fortes também, né? E foi assim, fui aprendendo mais, conhecendo mais, e aí com o detalhe do YouTube e outras mídias de vídeo começaram a, lá fora principalmente, né, ter assim alguns conteúdos interessantes, foi que eu comecei a me aventurar mais, descobri alguns fóruns especializados no assunto, isso em meados de 2012, 2013, e venho crescendo ao longo do tempo, né? E assim, hoje eu considero que eu tenho um conhecimento bem aprofundado na questão. Então, estudando muito, continuo pesquisando, estudando, porque o SEO, ele muda constantemente. A cada mudança forte do algoritmo do Google, você tem mudanças relevantes dentro do que funciona e o que não funciona na pesquisa do Google. Isso o Danilo pode comprovar, né, Danilo? Que o Google, alguns anos atrás, ele tinha uma mudança grande a cada 2 anos ou até um pouco mais. Mas hoje, a cada 2, 3 meses, eu tenho percebido que tem mudanças consistentes em todo o algoritmo. E mudanças diárias, que são pequenas, às vezes não tem tanta influência. Mas a cada 3, 4 meses você percebe que a pesquisa já começa a apresentar diferenças, né? E como eu acompanho bastante o segmento lá fora, é uma coisa que eu percebo é que, tipo, se o Google lança uma alteração de algoritmo hoje, por exemplo, na Europa, no Brasil vai levar em torno de uns 20 a 30 dias para a coisa começar a funcionar. Eu não sei, é uma percepção que eu tenho. Então, se mudou um detalhe lá fora, daqui 20, 30 dias a coisa começa a acontecer no Brasil também. Não sei se o Danilo pode me afirmar isso, porque isso é percepção pessoal. Às vezes acontece sim, de eles, como se fizessem um batch de testes, vamos dizer, né? Primeiro eles lançam algum feature nos Estados Unidos. Então, vocês devem ter percebido nos últimos anos que cada vez mais as respostas das suas pesquisas, elas acabam aparecendo na própria página de resultados. Muitas vezes você nem precisa mais clicar no site, né, para achar o que você estava procurando. Então, essas diversas formas de apresentar o resultado, pode ser sim que eles testem um mercado primeiro do que o outro. Mas, de modo geral, quando eles implementam alguma mudança maior, normalmente vai de uma vez só, né? Mas tem ambos os casos acontecem. E uma coisa que eu percebo também, né, nesses estudos, é que quando você tem uma modificação mais relevante dentro do Google, mais profunda, né, você percebe que tem muitos sites que começam a cair, né? Eu percebo isso mesmo dentro do meu segmento de fotografia de casamento, que é o que eu exploro.
eu percebo que às vezes hoje eu tenho 2, 3 sites que estão sempre nas primeiras posições. Quando tem uma mudança de algoritmo, eu percebo que muitos sites caem, às vezes vão para a segunda página inesperadamente, justamente logo seguido dessas mudanças de algoritmo. Então é uma coisa que, como eu comentei, o SEO não é uma coisa que você estuda e vai valer por toda a vida, ou por 2, 3 anos. Algumas coisas sim se mantêm ao longo dos anos, algumas coisas caem a relevância, outros aumentam, mas, de um modo geral, ele tem realmente uma variação muito grande ao longo do tempo. E, assim, de alguns anos para cá, eu realmente me especializei procurando entender não somente o algoritmo do Google, mas a questão do posicionamento para o YouTube, e conheci, assim, muita coisa, aprendi muita coisa e tenho colocado isso em prática no meu site também de fotógrafos que contratam o meu trabalho para dar um auxílio, para ajudar a galera aí a começar a ter destaque maior aí no posicionamento, não só na sua cidade, muitas vezes em toda a região. Então tem sido feito dessa maneira, Lucas. Eu tenho conciliado até hoje a questão da fotografia, juntamente com esse trabalho do estudo, de aplicação dos trabalhos em Google, e venho praticamente diminuindo um pouco mais a fotografia e aumentando um pouco mais a questão dos estudos, da dedicação ao trabalho de SEO no Google, né? Tem sido dessa maneira. Eu achei perfeita a sua colocação, Fernando, de essa importância de se manter atualizado, né? Até porque se um cara hoje ele segue as práticas de, vamos supor, 2015, esperando que ele vai ter sucesso, boas posições, normalmente é o contrário, porque tem muita coisa que funcionava lá atrás que hoje o Google penaliza. Eu vou dar o exemplo da questão das palavras-chave, né? Muitas vezes a pessoa coloca lá a palavra-chave para a qual ela quer ranquear várias vezes no conteúdo, para que dessa forma o buscador entenda que aquele artigo, aquela página é relevante para aquela palavra. Mas hoje em dia isso gera normalmente penalização, porque o Google percebe que é uma forma artificial que você está tentando burlar os sistemas dele, né? Então é fundamental que o SEO ele esteja sempre observando aí as tendências com essas modificações no algoritmo. Inclusive, esse fator que você tocou das palavras-chave, né? Hoje o Google está analisando muito a questão da semântica das palavras. Então não adianta você repetir 15, 20 vezes a mesma palavra. É muito mais interessante você trabalhar com adjetivos, com palavras que possam até traduzir a mesma coisa, porém de uma maneira totalmente diferente no formato da sua escrita, ou seja, você trabalhar mais a semântica das palavras, né? E isso é um fato, porque a gente percebe que sites, não só do segmento que eu trabalho, que é a fotografia, mas eu vi aí muitas vezes sites bem posicionados em outros termos que não tem nada a ver com foto, e o cara era top em muitas cidades aí daqui da minha região de Campinas, é onde eu estou, né? E hoje o cara não consegue sair da segunda página. Por quê? Porque o site do cara era focado simplesmente em palavras-chave, né? Vamos dizer, o cara tinha uma empresa de encanamento. Então ele dizia, eu sou um encanador porque eu executo trabalhos de encanador na cidade de Campinas e faço um trabalho de encanador muito perfeito. Ou seja, ficava uma coisa absurda, poderia até se posicionar isso alguns anos atrás, só que para o usuário, no modo geral, ficava uma leitura horrível, absurda. Você acabava tendo uma impressão que aquele texto não é para o usuário, era somente para o buscador do Google. Então é isso que a gente comenta, que hoje você tem que trabalhar muito além das palavras-chave. Você tem que ir dentro de um conteúdo que realmente passe importância para quem busca aquela pesquisa, o usuário que está buscando aquela informação, né? Eu estava pensando, enquanto eles estavam conversando ali, explicando como é que funciona o negócio, eu estava pensando que, devido a essas alterações que acontecem nesse algoritmo e essas mudanças que vão evoluir, fazendo o mecanismo de análise evoluir, eu fiquei pensando, esse documento, esse guia que tem para o avaliador, seria uma boa ferramenta para quem quer construir um bom SEO para o seu site entender, porque daí tu vai saber o que eles vão avaliar, o que vai avaliar, o que funciona, o que não funciona. Eu acho que isso seria uma coisa legal, né, para que mesmo que o cara não vá querer fazer a avaliação, trabalhar como avaliador, ele serve como uma boa base para entender o que faz com que um site seja bom, seja bem avaliado ou seja penalizado, né? Tava pensando nisso, eu achei uma coisa, queria que o Danilo me desse uma ideia nisso. Sim, é bem por aí mesmo. Inclusive, sempre que há uma macro atualização, que eles chamam, né, que é o que o Fernando comentou, que de uma hora para outra, às vezes o site estava na terceira posição, vai para a terceira página. Aí as pessoas ficam querendo saber, mas o que eu estou fazendo de errado?
Por que aconteceu isso? E o Google tem, já faz acho que uns 3 anos, recomendado que as pessoas leiam as diretrizes, independente de você, as diretrizes de avaliação no caso, independente de você trabalhar ou não como avaliador, esse material ele mostra para onde o algoritmo está tentando ir. A gente tem que ter em mente que o algoritmo do Google ele não é perfeito, ele vai se sofisticando ao longo dos anos e naquele documento eles basicamente mostram o que eles esperam que o algoritmo faça, né? Por isso que ele serve de referência para quem dá nota para os resultados. Então, o que você falou é perfeito. Se você entende o que o Google está buscando em termos de qualidade e relevância lendo aquele material, você pode adaptar o seu próprio conteúdo para satisfazer esses critérios de qualidade e relevância. Vamos deixar esse link aí para a galera, depois você passa para a gente aí. Vou passar. Galera que está escutando, tenha o costume de entrar no nosso site, dentro do post do episódio, vocês vão encontrar ali muitas informações extras, inclusive esses links que a gente está citando aqui. Em todo episódio a gente complementa lá, quando tem foto a gente coloca também. Então é isso aí, fiquem ligados lá, tantospixels.com.br. E aí, Danilo, vamos lá, vamos tentar, cara, criar uma imagem virtual em relação ao Google, essa parte de resultados do Google. Como que você pode dizer pra gente como que o Google funciona? Se fosse explicar de uma forma bem resumida, assim, numa visão macro, como que ele funciona nessa entrega de resultados, nessa pesquisa, que ele vai lá, o usuário já insere uma palavra, insere uma informação de busca, sim, e o Google vai retornar com o resultado de pesquisa. Como que funciona? Imagine que a internet seja uma biblioteca, você tem lá uma série de livros e você precisa encontrar aquele que tem mais a ver com o que você está procurando. Então você tem que ter um sistema inteligente por trás disso tudo para retornar os resultados que sejam mais relevantes para a sua intenção. E essa é a palavra-chave do momento, a intenção do usuário, né? Na verdade, o objetivo dos buscadores, e principalmente do Google, né, que tomou a liderança nesse segmento, é o de retornar os resultados mais relevantes. Então, apesar de que 10 anos atrás esse algoritmo era um pouco ainda precário, vamos dizer, era muito fácil burlar, hoje em dia ele está cada vez mais sofisticado para atender às intenções. Então, o que é a intenção? Vamos supor que você digite lá o nome de um produto, câmera fotográfica. Você não digitou a marca, mas você digitou o nome do objeto. O usuário que vai até o Google pesquisar por câmera fotográfica, será que ele está afim de comprar uma câmera ou de obter informações sobre câmeras, história da fotografia? Então, o Google tem tentado cada vez mais classificar as buscas por intenção, por prováveis intenções. Inclusive, é uma dica para todo mundo que estiver ouvindo. Vamos supor que tenha um termo para o qual você quer ranquear. Você tem um site de fotografia e você quer criar um artigo e está procurando um tema. Digita esse tema, esse tópico no Google e vê quais são os tipos de resultado que hoje em dia estão aparecendo na primeira página. São produtos, são sites de e-commerce ou são blogs? No caso, se são blogs, como que ele está sendo abordado esse assunto, né? São artigos mais completos, que abordam o tema de forma mais abrangente, ou não, né? A página de resultados, ela oferece muitos insights. Poucas pessoas costumam fazer isso, né? De ir lá e ver o que a página está trazendo atualmente. Danilo, acho que é importante também a gente reforçar com o pessoal, além da relevância dos termos para o tipo de busca que você está fazendo, usar as ferramentas que o Google tem a nosso favor para poder inserir essas palavras-chave dentro do site. Tipo um planejador de palavras-chave, que às vezes ajuda um pouco o usuário a saber o que ele deve colocar, ou o que pode ter uma relevância alta, baixa e média para o termo que ele está querendo adicionar, né? Com certeza. E a palavra-chave é o cerne do SEO, né? Você usa essa pesquisa tanto para saber o que o seu potencial cliente está buscando em relação ao seu negócio, como para saber também como você vai formatar o seu conteúdo para que ele seja relevante para o que o usuário está buscando. Então, continuando no exemplo da fotografia, se você for lá no planejador de palavras-chave do próprio Google Ads, você digita o termo fotografia, ele vai te trazer uma série de coisas que as pessoas buscam com relação a esse tema. Então vai estar lá
cursos de fotografia, fotografia profissional, fotografia de casamento, estúdio de fotografia, dicas de fotografia. Cada uma dessas palavras vai ter uma média de pesquisas estimadas, né? Que é importante você levar em consideração. Então, como você quer que o seu negócio seja descoberto por várias pessoas, é legal que você tente focar em tópicos, né, em palavras-chave que são pesquisadas por várias pessoas. Então, o volume é básico de se prestar atenção, mas também a intenção. Porque se você tem um blog, quer criar um conteúdo informacional, porém você vai focar numa palavra cuja intenção é de compra, vai ser difícil você ranquear para ela, porque a maioria dos resultados vão ser produtos e não vão ser artigos de blog. Então, você tem que fazer essa mescla de olhar a média de pesquisas, colocar a intenção e ver de que modo esse tópico se relaciona ao que você está pretendendo criar e ao seu negócio. Deixa eu aproveitar esse gancho. Como que é possível determinar essa intenção para o Google, sendo que, às vezes, que nem você falou, um tema muito abrangente, como fotografia, e aí você vai sinalizar para ele, de repente, com uma segunda palavra-chave, com a segmentação do tipo, se é um blog, se é uma outra coisa, para falar que fotografia, estou falando aqui de cursos de fotografia, ou eu estou falando aqui sobre o que é fotografia, a história da fotografia. Como é que eu consigo agregar um outro atributo nessa intenção aí? Criar uma intenção. Então, isso pode ser feito tanto pelo próprio usuário, né? Imagina que você entrou lá e digitou fotografia. É um termo amplo. O Google não sabe qual é a sua intenção. Quando o termo é muito amplo, ele tenta colocar resultados que representam intenções diversas. Então, vai ter talvez um artigo mais informativo sobre fotografia, né? Os tipos e tal. Talvez vai ter outro resultado lá que se refere a cursos, um outro que se refere a profissionais de fotografia. Porque o termo que você usou foi muito amplo. Você, enquanto produtor de conteúdo, você tem que tentar se colocar no lugar do Google. Será que eu devo focar em ranquear para um termo tão amplo quanto fotografia? Ou será que não é mais vantajoso eu focar em termos mais específicos, né? Antigamente eles chamavam de long tail keywords, cauda longa, né? Então, fotografias pode ter 1 milhão de pesquisas por mês. Só que vai ser mais difícil de você ranquear, porque a intenção ela é tão ampla e ambígua que você vai ter vários sites diferentes competindo pela mesma palavra. Enquanto que para palavras mais específicas, como tipos de fotografia ou dicas de fotografia, a sua chance de ranquear é melhor, porque daí você sabe, você tem mais clareza do que o usuário está buscando, mesmo que o volume seja bem menor do que o volume para fotografia, mas as suas chances de ranquear vão ser melhor e as suas chances de produzir um conteúdo relevante para aquele termo vai ser maior. E o Google, enquanto buscador, ele está sempre tentando descobrir a intenção. É o que ele faz. Às vezes ele sugere. Você digitou fotografia, deu um espaço, ele já vai começar a sugerir ali mesmo. Ou você digitou fotografia, deu enter, lá embaixo vai ter outras sugestões, porque ele está tentando identificar qual que é a sua intenção, né? E aí entra também um outro ponto que os buscadores hoje em dia, né, eles estão partindo de ser um search engine para um discovery engine, que é em vez de ser um mecanismo de pesquisa onde você vai lá com uma intenção e ele dá a resposta, ele te ajuda a fazer novas descobertas. Então, às vezes você vai lá com um tópico que é um pouco abrangente, talvez nem você mesmo saiba o que você está procurando, e o próprio buscador ele começa a te oferecer algumas dicas, algumas coisas para você ir especificando o que você está procurando. Isso baseado, de repente, no seu perfil já de atividades anterior, né? Pode ser também. Isso acontece, mas tem muitos riscos nisso, né? Eles já tentaram até aplicar essa parte do perfil, de considerar o histórico de buscas de cada usuário, mas aí você acaba entrando como se fosse num looping, que em vez de ele conseguir oferecer essa diversidade que as pessoas até procuram, ele começa só a oferecer resultados que você já está predisposto a clicar. Então, isso não é legal se você começar a personalizar tanto. Então, tem que ter um balanço aí de, às vezes, ele usa alguma informação pessoal, sim, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. E acha que é importante a gente ter, por exemplo, tem um volume mínimo? Eu acho que antes da gente falar um pouco disso, de volume mínimo e máximo de palavras, foi importante você falar do comportamento que o usuário tem em relação
ao tipo de pesquisa que ele faz e como que o buscador pode te entregar uma pesquisa baseada no seu comportamento. E a gente vê esse movimento muito para outras ferramentas. As ferramentas de mídia também evoluíram muito, né? Hoje com o Smart Bidding você consegue ter um ajuste de lance muito mais automático, baseado na média que o teu lance está em concorrência no mercado. Você não precisa mais tanto regular o teu custo por clique na mão, quando era antigamente, né? Então acho que esse Discovery Engine Optimization vai ser talvez um ponto que a gente vai ter daqui para frente, né? Eu acho que era legal a gente falar, primeiro, como que a gente começa a fazer a estruturação de SEO do teu site, como que você tagueia as palavras, as imagens, os alt-image do teu site, e se a gente tem um limite máximo, um limite mínimo que a gente pode usar de termos para o site. Por exemplo, você entuchar uma pancada de termos dentro do site acaba sendo negativo para a ferramenta te posicionar. Se isso é uma boa prática, né, que o Google pode aplicar. Tá, vamos lá. Minha dica, um passo a passo bem genérico, se você está começando um site, não sabe quais são os pontos que você deve dar foco, né? Você tem que pensar assim, o seu site ele vai ser mais um dentre tantos outros referentes àquele assunto. Então, o seu foco no começo tem que ser em tentar criar autoridade. Porque hoje em dia, com os buscadores, o algoritmo mais sofisticado, ele vai evitar de priorizar resultados que ele considera que não tem autoridade suficiente, que não demonstrou para ele autoridade suficiente para que aquele site, aquela página ranqueie na primeira página. Então, como conquistar a autoridade? Dicas básicas, você tem uma página, uma página sobre nós, né? About Us, em português sobre, que é você explicar o propósito daquele site. Essa é a base. Segundo, contato. Aí vai depender do tipo de negócio. Se for um negócio que tem uma loja física, então o endereço tem que constar. É um sinal de confiabilidade que o endereço do negócio apareça no site. E acho importante também a gente falar do Google Meu Negócio, né? Da gente colocar os dados de cadastro lá, vincular na empresa, porque isso também ajuda... Sim, exatamente. Para negócios locais isso é fundamental. Isso aí. Então, quando você está criando um site começando do zero, é importante tentar trazer essa informação, se coloque no lugar do usuário. Eu entrei no site do fotógrafo aqui, e eu quero saber quem é essa pessoa. Será que eu vou confiar nessa pessoa com base nas informações que ela está oferecendo no site dela? Até porque isso provavelmente vai se transformar numa transação comercial lá na frente, né? Você vai acabar contratando os serviços dessa pessoa. Então você tem que tentar colocar no seu site bastante informações sobre o negócio. Sempre que possível, linkar seus perfis na rede social, por exemplo, né? Para que o usuário e também o buscador tenha mais evidências de que aquela é uma pessoa real, principalmente se você já tem talvez um canal que tem bastante audiência no YouTube, se tem um perfil popular no Twitter. Mesmo que não tenha, sempre que possível também linkar para fora, né, para seus perfis. E tentar fazer com que outros sites linkem para o seu site. Aí vai depender muito também do negócio que a gente está falando. Se é um negócio local, talvez você entrar em contato com um jornal local, né? Tem muitas cidades que tem a imprensa local, então você conseguir uma menção desse jornal ao seu negócio, principalmente um link, ajuda você a criar essa autoridade, que você começa com zero. E aí, através desse tipo de técnica, você vai conseguindo aumentar a autoridade. Fernando, traz pra gente aí mais informações da sua visão aí desse mercado mais segmentado, da galera da foto e do vídeo, e essas dicas aí que você pode agregar em cima disso que o Danilo trouxe pra gente. Realmente o Danilo foi bem enfático, citou vários fatores importantes. Eu vou fazer apenas alguns complementos, né, para, acho que talvez até para facilitar um pouco mais aí o entendimento da galera, o que a pessoa pode fazer, que são fatores que realmente ajudam fortemente o seu site a conseguir maior autoridade com o buscador e, consequentemente, melhorar o seu ranqueamento, seu posicionamento na pesquisa, né? Então, assim, um dos fatores que eu tenho observado, não só com o meu site, mas com o site das pessoas que eu tenho ajudado a conseguir posicionamento, é uma descrição bem abrangente da bio, considerando o quê? A bio sobre quem somos do seu site. Até o ponto que eu tenho feito alguns testes e observado, inclusive, entidades que estudam realmente o SEO
mais profundamente, o Google ele tem visitado para entender o site do serviço, do prestador de serviço, da empresa que vende um determinado produto, principalmente sobre a sua bio. Então, uma coisa que eu tenho aconselhado e tenho feito e tem me dado fortes resultados é você fazer uma descrição bem completa da sua bio. Por exemplo, se você é um fotógrafo como eu de casamento, você fazer uma descrição interessante para o usuário. Normalmente quem visita fotógrafos de casamento são mulheres, em praticamente 70%, né? Então fazer aquele bate-papo inicial para o usuário entender quem você busca, o que ele busca, né? Entender um pouco sobre o seu negócio. Então falando isso num primeiro momento para o usuário. E para o buscador, você citar todos os serviços que você desenvolve. Por exemplo, eu sou um fotógrafo de casamento. Bacana, tem N sites especializados nisso. Mas vamos dizer que eu gosto de trabalhar bastante casamentos ao ar livre, casamentos na praia, casamentos no campo. Então, enfatizar isso em formato de textos e deixar muito claro para o buscador que você, sim, é um fotógrafo de casamento, mas eu sou especializado em fazer fotografias ao ar livre, assim como um trabalho que eu sou apaixonado por fazer, são fotografias na praia, fotografias em fazendas, que a gente acaba tendo um resultado super bacana com a luz. Enfim, você descrever um pouco mais sobre o trabalho que você executa. E vamos dizer, por exemplo, eu sou um fotógrafo da cidade de Campinas. Eu posso dizer também dentro do meu da minha bio, que eu trabalho também em outras regiões. Eu atendo a cidade de Campinas, porém eu fotografo por todo o Brasil. Eu já fotografei, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim, você citar locais que você também tem interesse de atingir ou que você já trabalhou e tem um público-alvo interessante para você, para o seu negócio. E isso, eu tenho casos aqui, até citando, tá, Lucas, que eu acho que é bacana comentar. Eu tenho casos de clientes que só o fato de dar uma boa reformulada na sua bio, no seu ele conseguir até um ranqueamento interessante, muito próximo, ou até mesmo lá no rodapézinho da primeira página, nono lugar, 10º lugar, o que não vai te trazer muitos clientes, mas já é um up bacana no seu ranqueamento. Então, eu acho que a bio e o sobre do site é o primeiro ponto. E a questão do contato, complementando o que o Danilo passou muito bem, eu acho que é muito importante você fazer a seguinte interligação. Tudo que você tiver no seu contato do site, vamos dizer, por exemplo, eu estou em Campinas, na rua Maria Monteiro, tal. Vamos dizer que eu coloque no meu site, no contato, Rua por extenso Maria Monteiro. Quando eu for preencher as minhas redes sociais, eu tenho que colocar exatamente um copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Se eu colocar Rua por extenso no meu site e colocar no Facebook apenas R. e o nome da rua, e vamos dizer que uma outra rede social, no LinkedIn, eu colocar só o nome da rua sem o complemento rua, então muitas vezes você não vai estar tão organizado perante o buscador Google. Isso é um fator que você perde ranqueamento, tá? Isso é uma coisa que eu já percebi. Quando eu fiz isso há cerca de 3 anos, eu percebi uma melhora no meu posicionamento devido a essa interligação bem idêntica entre site e redes sociais e outros sites que eu tenho um perfil, né? Uma outra coisa que ajuda muito você se posicionar, principalmente quando a gente está falando de fator local, vamos dizer, eu sou um fotógrafo na cidade de Campinas, eu quero começar a me destacar melhor na pesquisa. Você ter o Google Meu Negócio, como acho que o Leandro comentou, né? E ter também outros que a gente chama de diretórios locais, né? Por exemplo, você tem aquele site Yelp.com, ele também vai te ajudar você vai vender melhor o seu negócio, vai atingir clientes também, né? E você vai trabalhando com esses diretórios locais, que seriam listas telefônicas digitais, digamos assim, né? No meu segmento, por exemplo, que eu sou fotógrafo de casamento, eu criar perfis no casamentos.com.br, no site zanquiu.com.br, que são blogs que falam do quê? Do conteúdo do casamento. Então, se eu me inscrevo nesses locais, eu acabo fortalecendo a minha autoridade dentro do segmento, né? E principalmente na minha localização, na minha geolocalização dentro da cidade, no caso de Campinas.
tá? Outra dica que eu passaria, que eu acho que vai ajudar bastante, Lucas e galera, seria vocês otimizarem melhor as redes sociais. Não colocar somente o seu nome, o seu endereço, o telefone e o site. Tem muitos fotógrafos que eu converso que mal colocam o nome e o site da empresa. Então é muito importante, por exemplo, o Facebook, você preencher ele com os dados principais, fazer uma bio muito próxima ao que você tem no site, ou simplesmente você pode copiar a sua bio, copiar e colar, e você colocar também interligações entre as redes sociais. Então no Facebook ele vai dar um espaço para você colocar não só o seu site, mas também o seu canal do YouTube, o seu canal no Instagram, o seu canal no LinkedIn, enfim, você pode interligar todas as suas redes sociais dentro do Facebook. E no LinkedIn, por exemplo, você acrescentar o seu canal do YouTube, o seu Facebook, o seu Instagram. Então você vai interligando uma rede social com a outra. Tudo isso vai montando uma rede de indicações e a sua autoridade nessas redes sociais automaticamente começa a aumentar. E como o seu site está interligado em todas elas, eles vão receber uma autoridade muito forte. Consequentemente, você vai reafirmando ao Google que você é um fotógrafo de casamento na cidade de Campinas. Isso vai deixando tudo muito mais claro, muito mais forte e passando realmente a credibilidade não só ao Google, mas também ao usuário que você está estabelecido e está presente em várias redes sociais, né? Cara, eu queria só fazer mais uma pergunta. Eu tô achando sensacional o papo, de verdade mesmo, muito legal. E você comentou muito desse negócio de autoridade, coisa do tipo, e eu vejo que existe uma certa nomenclatura no meio do SEO, que é o conhecido SEO on the page, que é justamente onde você fortalece dentro do seu site, e tem o off the page, que é justamente onde você vai trabalhar esses links externos, onde sites vão comentar sobre o seu site, né? Vai colocar lá o seu site escrito em algum lugar, ou até esse negócio que faz com o Facebook, com o Instagram e com o LinkedIn, que é essa prática off the page, que é justamente você tá dando diretrizes pro Google sem trabalhar necessariamente no seu site. Queria que você explicasse um pouquinho melhor essa diferença entre esse on the page e esse off the page, e por que as duas coisas devem ser trabalhadas em paralelo. Então, já é bem de conhecimento de quem trabalha já há bastante tempo com o SEO, ele ainda continua muito forte, né? Apesar de todas as alterações aí do algoritmo do Google, o Google ainda considera muito relevante e muito importante as indicações de sites direcionando para o seu site, ou seja, por exemplo, eu crio um perfil no LinkedIn. Além de eu ter um acesso a eu costumo dizer, de tribos diferentes do Facebook, do Instagram, eu acabo, inclusive, captando clientes, né, dessa nova rede social que eu acabei de criar, e eu ganho também um link dentro do perfil do LinkedIn. Então, quando o Google passa pelo LinkedIn, ele vai ver que você está sendo citado, que você tem um perfil adicional dentro dessa rede social. Então, vamos dizer que eu crio um post dentro do LinkedIn falando, sei lá, eu fiz um workshop em Belo Horizonte e foi muito bacana, muito legal, e eu cito com uma foto ilustrando esse workshop e coloco, veja mais no meu site sobre esse workshop fantástico e tal, e coloco o link do meu site ali. Quando o Google passar por ali, indexar isso vai gerar uma nova fonte de indicação, é mais um link apontando o meu site. Então, assim, os backlinks, como eu costumo dizer, os links de referência, de indicação, eles ainda são um fator muito forte perante o Google, é um dos fatores que ainda te traz muita relevância e, logicamente, o Google vai analisar isso de uma maneira que tem que ser natural. Você não pode simplesmente... uma prática muito comum no mercado, que funcionava muito bem até um tempo atrás e hoje já não está muito bacana, não está funcionando tão bem. Por exemplo, eu estou citando sempre, galera, a questão do casamento, que é o meu segmento, mas ele vale tanto para quem trabalha com newborn, fotos de família, fotos publicitárias e até mesmo outros segmentos da fotografia, tá? Então, se você, por exemplo, um casamento, você tem parceria com um decorador, me indica no seu site, que eu indico você no meu site, porque eu li isso lá no YouTube, que isso gera uma autoridade perante o Google. Ele pode até gerar a longo prazo. Por exemplo, eu cito o decorador no meu site, e daqui 6 meses o decorador citar o meu trabalho no site dele, porque se um trocar com o outro em questão de menos de 4, 5 meses, o mecanismo do Google vai perceber essa sacada, essa troca de links, compartilhamento de links, entendeu? Então essa troca foi o que o Danilo comentou no começo. Isso, há alguns anos atrás, era relevante. Hoje você vai acabar sendo penalizado.
Na questão do que eu tenho analisado nesse sentido, você talvez não sofra penalização, mas esse link criado não vai passar autoridade nenhuma, vai até diminuir um pouco a sua autoridade na questão. Então, a criação, que seria o que você comentou da questão do off-page, em relação à criação desses links, né, seria muito vinculado a isso. Para nós que somos fotógrafos, independente de casamento, ou fotos de gastronomia, ou fotos de arquitetura, você pode sim ganhar uma boa autoridade, tá? Criando perfis em sites como Flickr, como 500 Pixels, como Elo, que são sites que são compartilhados entre a comunidade fotográfica. Então, a partir do momento que você tem perfis nesses sites, além de você conseguir mostrar ao Google que você está sendo citado, que você tem uma rede social adicional mais forte, você acaba sendo conhecido por outros profissionais, esses profissionais curtem, compartilham as suas fotografias muitas vezes em outras redes sociais, como eu já vi acontecer no meu caso, tá? A rede social Elo, galera, é muito bom para você conseguir compartilhamentos, e a cada compartilhamento que a pessoa faz da sua fotografia, da sua imagem, você acaba gerando mais links apontando para o seu site. E tudo isso vai fortalecendo a sua autoridade. O Google vai ficando mais, digamos assim, ele vai acreditando mais na sua marca, tá? Que é uma coisa que é muito importante, e vai facilitando o seu posicionamento. Seu site vai ficando mais forte, ele acaba naturalmente, toda vez que você cria um novo post, ele acaba pegando um ranqueamento melhor, tá? É diferente você ter um site com 7 anos de história e um site com 6 meses de história. O de 7 anos, você criar o mesmo, assim, um conteúdo parecido, não pode ser igual, logicamente, mas um conteúdo parecido num site de 7 anos de uso, de utilização, e um site com 6 meses de utilização, com certeza o de 7 anos vai conseguir um ranqueamento melhor, tá? Não é uma regra, mas é uma tendência, digamos assim. Por quê? Porque o Google confia muito mais num site mais antigo do que um site recém-criado. Então, esse trabalho do SEO entra nessa situação, fortalecer a sua marca, fortalecer a sua autoridade com o buscador do Google, né? E uma dica que eu daria também, acrescentando, né, para as dicas importantes para você ter um ranqueamento muito forte e melhorar a sua autoridade no posicionamento com o Google, né, é você também criar posts com uma frequência programada. Então, aquela frequência que a gente sabe que a gente vai conseguir fazer. Então, por exemplo, não adianta você publicar no seu blog ou no seu site toda semana, sendo que você faz um post com tipo 150 caracteres. Isso vai passar batido, o Google não vai dar nem importância para o que você está fazendo. Então, muitas vezes, isso eu tenho colocado em prática e tenho comentado. Vale muito mais você fazer publicações a cada 20 dias, mas 20 dias mesmo. Não é uma 20, outra 30, outra 50 e volta nos 20 dias. A cada 20 dias cravados, você fazer uma publicação e trabalhar pelo menos, no mínimo, né, 500, 600 palavras. Logicamente que eu tenho casos dentro do meu próprio site que uma publicação com 1.500 palavras não ranqueou tão bem quanto uma publicação equivalente com 500 palavras. Por quê? O Google, algum tempo atrás, ele analisava um bom conteúdo pelo tanto de texto que tinha. A quantidade de palavras hoje já não é mais assim. Muitas vezes o Google vai entender que uma publicação de 600 palavras tem muito mais valor para o usuário do que uma publicação com 1.300, 1.500 palavras. E aí, Fernando, vale também você dar esse push, foi super importante você mencionar isso, na questão nos quais keywords você coloca no back-end do teu site, para que quando você coloque um conteúdo desses, ele consiga fazer o link e gere uma relevância para que o buscador entenda se isso é positivo ou negativo. Que nem você falou, qualidade muito melhor do que quantidade, né? E super importante você mencionar a questão do push com rede social. Eu já tive casos até de cases de conteúdo de rede social que o posicionamento da busca acabou sendo maior só com conteúdo de Facebook, mesmo não tendo um site propriamente dito, né? Você tem um domínio.com que não está ativo, mas de tanto conteúdo que você coloca em rede social, ele acaba te trazendo uma relevância legal na pesquisa. Então é super importante. Até falam, né, que parece bobagem, mas a rede social também te ajuda a trazer relevância e melhorar a indexação de palavras na busca orgânica.
Eu acho, inclusive, muito legal o Fernando tá trazendo isso pra gente, porque às vezes quando a gente fala de SEO, a galera tem na cabeça aquele negócio de, putz, eu vou ter que mexer no site, eu vou ter que colocar tags e coisas do tipo, e às vezes muito do trabalho que você faz fora do site também ajuda muito pro seu site se tornar relevante, né? Como é o caso desse off the page que o Fernando falou muito bem. Queria só complementar um pouquinho. O Fernando deu alguns exemplos, né, do off page, onde a própria pessoa responsável pelo site, às vezes ela vai numa rede social e cria um link para o site dela. Mas em muitas situações, você tem que conseguir esse link de sites os quais você não tem controle. Então são outros blogs, são sites que você não tem acesso, e aí entra uma técnica que eles chamam de outreach, né? Que é você talvez escrever um e-mail para a pessoa que publicou determinado artigo e falar, olha, eu tenho um site que eu tenho um artigo aqui que fala justamente sobre isso. Acredito que meu conteúdo vai ser relevante para a sua audiência. Então, tentar conseguir links mostrando para esses outros blogs ou outros donos de site de que o seu conteúdo tem relação com o conteúdo dele. E eu tava escutando aqui todas essas informações e me ocorreu uma pergunta interessante aqui. Porque a gente tá falando de Google, tá falando de Google. Só que eu tinha conversado há um tempo atrás com um amigo meu, né, o Jeff lá da JX2, até que ele poderia ter participado aqui, teve alguns contratempos, mas ele sempre me falou, cara, que tem outros mecanismos de buscas que também ainda são relevantes em 2020, e não só o Google, cara, e Bing, Yahoo, não sei, o que você pode me falar sobre isso? Porque na minha cabeça, né, como leigo, sempre foi Google e redes sociais, e YouTube e tal, como formas de pesquisar, assim, como leigo, mas eu vejo essas outras plataformas ou mecanismos de busca aí aparecendo em infográficos e tudo mais. Cara, a minha dica é de não ficar muito louco com relação a isso, eu diria focar no Google mesmo, que é de longe o que tem mais market share na maioria dos países, né, acho que tirando China e Rússia, na China é o Baidu, na Rússia chama Yandex. E aí você tem outros buscadores tentando entrar, né? Você tem o Bing, que sempre foi um segundo lugar. Mas assim, você otimizando para o Google, você vai estar otimizando para os outros. Porque o Google, normalmente, ele está na liderança em termos de qualidade do produto. Então, eu acho que a gente não deve muito se preocupar. Mas será que esse é bom para o Google, mas não é bom para o Bing? É óbvio que, assim como o Google oferece algumas ferramentas, como o Google Search Console, né? Se você tem um site, o Google vai te dar a oportunidade de dar várias informações sobre o seu site para ele. Antigamente chamava Webmaster Tools, agora chama Search Console. O Bing também tem uma ferramenta equivalente. Então, aí sim, vale a pena você entrar no Bing, cadastrar seu site lá na ferramenta deles. Mas, fora isso, eu não diria que teria, assim, muitas diferenças de qual deve ser a sua abordagem para uma ferramenta, para um sistema de busca ou outro. Tá, muito legal tudo isso. É isso mesmo, cara. Isso mesmo. Eu tava ouvindo com a cabeça quase explodindo aqui de tanta informação. Não, e é muito legal ouvir isso, porque a gente ouve, às vezes, esses termos, fala em autoridade, fala em busca, fala em otimização, e eles em contextos separados, e é difícil a gente conseguir entender do jeito como foi explicado aqui, que integra tudo isso. Porque no final, a questão de que o SEO deixou de ser simplesmente aquela primeira coisa que ele foi designado como otimização de mecanismo de busca. Ele agora, na verdade, ele é tu faz essa otimização ativa no teu site, mas o teu comportamento nas redes, o teu comportamento como um todo dentro da internet acaba construindo isso tudo. Então a autoridade, a construção dela não vai ser tu escolher uma palavra-chave, vai ser tu escolher uma boa palavra-chave, tu gerar conteúdo, tu ter relevância, tu tá prestando atenção, tá presente em vários pontos de contato dentro das várias redes que são importantes para o teu negócio e ter relevância para as outras pessoas que são importantes também no negócio. Eu acho muito legal isso. Não é uma coisa só. E às vezes a gente tem a impressão de que, vou fazer SEO. O cara vai lá, vai fazer uma mágica e vai fazer com que meu site vire o primeiro no search. E quando não é isso, né? Tem trabalho teu também, tem posicionamento e atitude envolvida nisso tudo. Eu achei muito legal essa questão. Com certeza. Eu acho que é muito uma construção, né? Que acaba fazendo para você montar lá uma estratégia boa de SEO. Não é simplesmente uma técnica que você vai colocar lá, e sim uma construção que você vai fazendo ao decorrer do tempo e tal.
Tem até uma dica adicional de autoridade, né? Para quem vai começar do zero. É sempre mais fácil você desenvolver autoridade quando você está focando num nicho mais específico. Então vamos supor que você esteja abrindo uma agência de marketing digital e aí você quer começar a ranquear para termos relacionados a marketing digital. Bem, existem centenas de agências só no Brasil, né? Então, é muito mais interessante você focar num nicho do marketing digital, que é bem o que o Fernando acaba fazendo, que é um SEO, no caso deles, focado nos fotógrafos, né? Porque a quantidade de pessoas competindo nesse nicho é muito menor, porque você está sendo específico. Então, você começa específico, começa a criar conteúdo em torno desse tema, e aí você vai garantindo a sua autoridade nesse tema, para daí sim você expandir. E é nesse ponto até que o SEO acaba se confundindo com estratégia de negócio, né? Porque enquanto estratégia de negócio também faz sentido essa abordagem. Então é legal, você comentou de produzir conteúdo, também é um ponto muito importante da parte de autoridade. Então, se você tem simplesmente um site lá, com um site bem trabalhado na parte de contato, de colocar os seus serviços, e além disso, você também produz bastante conteúdo sobre o tema do qual o seu negócio se refere, isso mostra para o Google que você tem alguma coisa especial, certo? Você, além de oferecer esse serviço, você está produzindo conhecimento em torno daquele assunto. Então, são todos fatores também que vão influenciar nessa autoridade. Complementando o que você falou, eu acho interessante deixar uma indicação aí de um livro, cara, que chama Estratégia do Oceano Azul. Não sei se vocês conhecem aí. É exatamente isso que você tem falado, de criar uma estratégia em que você navega nesse oceano azul praticamente sozinho, porque você criou um nicho, subnicho específico e focado que vai ser interessante para uma estratégia eficiente. Então, galera que pode pesquisar aí bastante sobre esse livro, tem bastante vídeo falando sobre isso, artigos com os pontos-chave dessa estratégia do oceano azul, é bem legal, para diferenciação. Isso é bem bacana. Super. E eu acho importante também a gente reforçar o seguinte, o quanto que o SEO é necessário para a empresa, e muitas vezes o cliente não consegue ter essa dimensão macro do quanto que o SEO interfere ou ele é relevante para o negócio dele, seja quando ele está construindo um site, né, quando ele está criando a marca do zero e tem um site para colocar no ar, quanto quando ele já tem uma percepção, né, já tem uma permeabilidade dentro do negócio dele, mas quer se aprofundar no meio digital. No momento que a gente está passando agora, que o e-commerce tem crescido assustadoramente, né, em relação à loja física, você ter um bom ranqueamento de SEO é super importante para melhorar o seu posicionamento quando você tiver uma busca ativa, né? Sem contar que, na hora que você vai trabalhar na estratégia de mídia, você consegue talvez gastar menos, né, ter uma otimização melhor do teu orçamento, né, de mídia, quando você mantém um bom ranqueamento de SEO. Então, o passo 1, você manter o SEO do teu site redondo, para que você consiga melhorar a tua relevância, melhora o teu índice de qualidade do Google. Para quem não sabe, o índice de qualidade é um índice de notas que o Google dá para te posicionar em relação ao teu concorrente na hora de entregar um lance. Então, ele leva em consideração o tagueamento de SEO orgânico também. Então, se você tem um bom índice de qualidade, você paga menos, você aparece na frente do teu possível concorrente na hora de um clique. Então, é importante a gente colocar, esses pontos são super relevantes para os clientes terem importância, né, e terem dado importância, né, devida importância para o SEO na hora da construção do site. Foi legal você ter tocado nesse ponto, porque muitas vezes a pessoa prefere, fala assim, eu tenho uma estratégia que é mais voltada no anúncio pago, né? Então eu entro lá no Google Ads e meus anúncios e as pessoas chegam até meu site dessa forma, então eu não estou tão interessado em buscar um ranqueamento orgânico. Mas o pensamento não deve ser esse, porque quando você prepara o seu site para ter essas características de qualidade e relevância, você está melhorando até como você disse, o seu retorno nessas mídias pagas também. Né? É isso aí, você não precisa também inflacionar o teu clique, né? Nem às vezes dar um bid muito alto, né, para uma palavra. Se você tem uma boa relevância, naturalmente ele vai te entregar. E acho também que para as empresas que já têm uma maturidade maior, né, de estratégia de mídia e de posicionamento digital da empresa dentro dela no mercado, né, também é saber medir o quanto ela está investindo para saber se aquele clique orgânico, ou aquele clique pago no caso, né, não teria vindo organicamente através do SEO. Né? Então
é saber dosar muito bem esse equilíbrio para a gente poder ter ou seja, às vezes não pagar por um clique que ele poderia ter vindo de fonte orgânica, né? Então é super importante a gente conseguir dosar esse equilíbrio entre o orgânico e o pago, né? E às vezes o cliente também, ele, mesmo que ele clique no anúncio, mas se ele começa a perceber que o seu site está aparecendo organicamente em algumas pesquisas que ele faz, ele começa a ter mais confiança no seu negócio. Porque normalmente os sites que aparecem na primeira página do Google, ele sabe que são sites confiáveis. Então serve também para criar essa autoridade na cabeça do seu potencial consumidor. E tem também muitas pessoas que não confiam no... Tipo, eu conheço pessoas que não clicam em pesquisas, em ads, anúncios. Sim. Muitas pessoas preferem clicar na pesquisa busca orgânica. Então, desse lado também, você consegue pegar as duas situações. A pessoa que clica no primeiro resultado, que seria o ads, né? E as pessoas que não gostam de clicar em ads e acabam preferindo a pesquisa orgânica. Então é um fator que eu acho que conta bastante, né? Tem uma coisa interessante para agregar no nosso papo aqui. Tão importante quanto fazer o que é boas práticas, né? Fazer boas práticas é o que não fazer, né? O que não fazer, porque isso também tem várias práticas proibidas ou questionáveis, né? Pelo Google. Isso. Quais são essas práticas que os usuários devem evitar que vai dar ruim? Cara, eu acho que tudo que for artificial, então eu comentei do outreach lá, né, que é você tentar buscar links. Então, se você começa a ter algumas técnicas que não são, que eles chamam de black hat, né? Então, antigamente funcionava muito. Você ia lá, pagava uma quantidade para um cara que era um profissional de SEO e ele contratava uma série de blogs para fazer link para o seu site. E esses blogs normalmente faziam parte de uma rede de blogs cujo único propósito era oferecer links. Então era uma coisa desde o início planejada para burlar o sistema. Hoje tem até punição, não tem, né? Esse tipo de prática. Oi? Hoje tem até punição para Black Hat, não tem? Tem. Sempre teve, né? É que antigamente tinha algumas coisas que era mais difícil de eles conseguirem observar. E hoje que eles conseguem com muita facilidade descobrir essas redes de PBN, que eles chamam, né? Que são essa rede de blog que existem exclusivamente para oferecer link. Então, se você está pensando, às vezes você entra num site de freelance, do tipo Fiverr, aí você vê lá, o cara vende serviço de SEO por $50. E ele vai conseguir 1000 links para você. Fuja completamente desse tipo de estratégia que não funciona e vai ter o efeito contrário. A questão das palavras-chave eu já comentei, né? De você... O Fernando falou bem, de você evitar criar aquele tipo de texto que não soa natural pro usuário. Esqueça essa coisa de que você vai inserir palavras no meio do seu site e isso vai te ajudar a ranquear. Hoje em dia está toda a discussão em torno da intenção do usuário, então você tem que sempre pensar para aquilo que você quer ranquear, qual é a intenção do usuário. Aí, entendendo a intenção, se você está pensando em criar um conteúdo para satisfazer aquela intenção, pense que você tem que ter autoridade, seguindo tudo isso que a gente tem conversado até agora, e criar um conteúdo que não necessariamente é o mais longo, mas que é o mais objetivo e mais bem escrito possível para satisfazer a intenção daquele termo que foi buscado. Para complementar isso que você falou, quando você vai construir um texto, você vai querer fazer esse texto com o embasamento mais eficiente possível para esse público-alvo, para o seu negócio e etc. E aí você usa algumas ferramentas, como vocês já citaram aí, de busca de palavras-chave mais eficientes, de termos mais eficientes, de termos que estão no Trend Topics das paradas, nos buzz. E que ferramentas são essas que a gente pode acessar e buscar essa informação sobre o nosso nicho e aproveitar dessas informações que estão super quentes, informações não, talvez palavras-chave ou termos que são quentes aí nesse momento, nesse nicho, para poder aplicar no nosso site, no nosso artigo e tudo mais. Cara, em termos de tendência, Google Trends, né, a principal plataforma, às vezes, se você entrar que nem no planejador de palavras-chave, muitas vezes você não consegue captar essa explosão de termos que surgiram de uma hora para outra. Então, o Google Trends ajuda. Existem outras ferramentas. Tem um cara que ele é bem famoso, um SEO bem famoso, o nome dele é Backlinko, e ele comprou uma ferramenta, uma startup, o cara criou um software lá que ele pegava informações do Google Trends e de modo automático, sem o cara pesquisar o tema, mas ele mostrava o que estava explodindo em termos de popularidade. Eu acho, como chama? Acho que é o Patel. Não lembro.
Neil Patel, que criou uma ferramenta. Tem o Neil Patel, não, mas esse é... Sim, eu conheço o Backlinko também. Exploding Topics. Tem uma ferramenta bem legal então, também. explodingtopics.com já ajuda você também a descobrir esses temas que estão em alta, né? E de repente criar conteúdo para isso. Mas o mais importante é a gente entender que não é porque o tema ele está em alta que necessariamente ele está alinhado com o seu objetivo de negócio. Então precisa ver se é algo relacionado ao que você oferece, né? E aí sim se preocupar em criar. E se for uma coisa muito pontual, que ele está em alta esse mês, mas você sabe que mês que vem já vai desaparecer, dependendo da posição do seu site, normalmente leva alguns meses para que os esforços sejam traduzidos em posição de ranqueamento orgânico. Às vezes não vale a pena você focar num tema que ele tá em alta essa semana, mas logo vai cair. Isso que é interessante, galera. Ó, vocês estão nos escutando, entenda o valor desses profissionais que estão aqui com a gente. Por quê? Tem tanta estratégia envolvida, tantas boas práticas e caminhos, e tendências, e novidades, comportamentos que mudou no Google e tudo mais, que aí você tem que estar parceiro desse tipo de profissional para poder já ir num caminho mais assertivo dentro da sua estratégia de mecanismo de busca e tudo mais no seu site. Imagina o impacto que isso vai fazer no seu negócio. Imagina o impacto, principalmente em épocas de isolamento aí, que a gente está usando cada vez mais dispositivos digitais, e o que isso tudo vai impactar no seu negócio. Então, outro dia a gente estava trocando uma ideia aqui com o Danilo sobre o Tantos Pixels mesmo, e aí eu falei para ele, me traz algumas informações em relação ao que eu posso utilizar de palavras-chave para usar como tags e tudo mais, tanto no site quanto em redes sociais. Com esse trabalho de pesquisa e de inteligência, ele me abriu a cabeça no sentido que, às vezes, o usuário não entende pós-produção de imagens. Ele entende tratamento de imagem ou edição de imagem. Então, são diferenças extremamente sutis que podem impactar totalmente no seu resultado ali. Olha que interessante, cara. Apesar do Google hoje em dia entender que, às vezes, palavras diferentes significam a mesma coisa, ele ainda tende a priorizar resultados que usam as mesmas palavras que o usuário utilizou. Então, são pequenas diferenças, né, que às vezes você vê, você está usando um termo, e se você usar um outro termo, o volume de buscas ele aumenta em 10 vezes. E aí, aquela dica que eu já dei, aí você vai lá no Google e digita aquele termo. E abre outra tab e digita outro termo. Você vai ver que pode ser que os resultados sejam parecidos, mas às vezes muda completamente. Até porque o sistema não é perfeito, né? Então eles estão sempre evoluindo, mas às vezes pequenos ajustes vão fazer toda a diferença na sua audiência. E aí vai muito também da estratégia, né? Às vezes, como o Lucas colocou esse caso aí da pós-produção e tal, depende muito de como você está segmentando o seu site ou coisa do tipo. Às vezes a gente fala pós-produção de imagens, a gente que é criativo e tal, designer, retocador e tal, é uma palavra extremamente comum no nosso meio. Então, assim, acaba posicionando o site para esse pessoal que busca com esse tipo de nomenclatura. Mas aí também vem a importância de você conversar com pessoas que estão fora do seu mundo para você ver como que a pessoa entende esse termo de pós-produção de imagem, porque às vezes pra gente é tão natural, mas pra uma pessoa que tá fora, às vezes não sabe o que significa e acaba buscando justamente por tratamento e tal. Perfeito, cara, isso aí exatamente, o que você falou faz muito sentido, porque pensa só, se eu quero entregar um conteúdo como Tantos Pixels para um determinado nicho de profissionais que já estão em nível intermediário avançado, de repente eu vou conseguir usar essa palavra-chave e vai atingir o cara, pós-produção de imagens. Se é o cara iniciante, que a gente está entregando conteúdos para o cara que está descobrindo esse universo, com certeza ele vai procurar por tratamento de imagem, edição de imagens e afins, cara. Isso é muito legal. O cara tem que acabar conhecendo a persona do público-alvo dele, né? Tem que saber quem é o público-alvo mesmo, qual é a linguajar, qual é o tipo de termo que ele vai compreender, e através da linguagem tu consegue até focar num público ou em outro. Perfeitamente. Uma coisa que eu percebo, pessoal, é que às vezes em uma determinada região, aquela palavra, aquele termo para aquele serviço é muito utilizado. Uma região, sei lá, 200 quilômetros longe de ali, já muda o termo de busca, né? Então é uma coisa que tem que ser levado bem em consideração o público, e também, sei lá, se você está querendo posicionar seu site a nível estado de São Paulo, é uma situação, o Nordeste pode ser totalmente diferente. Então aí envolve já palavras-chave para você buscar um pouco diferentes para o mesmo tipo de público, porém com regiões, né, uma geolocalização
totalmente diferente do que você está fazendo, por exemplo, para o estado de São Paulo, né? Não sei se tanto o Leandro quanto o Danilo concordam com isso. Na verdade, o Google deveria entender, né, se são esse tipo de regionalismo. Às vezes até acontece de o próprio Google ele mexer, que nem no título, para adaptar aquele conteúdo para os termos que o usuário está buscando. Então ele sabe que se refere ao mesmo assunto, só a palavra diferente, porém o usuário, a hora que ele está lá buscando na página, se não for aquela palavra, ele vai achar que não é a mesma coisa que ele está procurando. Então, tem a parte do Google que ele tem que ser esperto o suficiente para entender que se refere à mesma coisa e talvez até fazer um ajuste ali no que ele está mostrando. E o produtor do conteúdo também, né? Eu diria assim, para evitar você criar 2 conteúdos praticamente iguais, somente alterando a palavra. Porque aí é uma daquelas situações onde você está causando mais mal do que bem. Você ter conteúdo duplicado com o intuito simplesmente de trocar umas palavras, isso aí não é bem visto. Só que uma técnica que você pode usar é talvez usar aquela palavra que é falada na sua região no título, e aí num subtópico, num subtítulo, você usa a outra. Então você está meio que dando a dica para ambos, tanto para o buscador quanto para o usuário, de que ambos os termos se referem à mesma coisa. Aí sim é uma estratégia boa. Mas você criar 2 conteúdos somente alterando a palavra, não recomendo. Inclusive, conteúdo duplicado é um fator de punimento pelo buscador, né? Tem isso também. Sim. Cara, é legal que assim, no papo vem muito esse assunto de boas práticas e más práticas, né? O Danilo aí, inclusive, comentou do negócio do Black Hat e tal. E assim, existem técnicas que são benéficas, assim como existem técnicas que não são benéficas. Então vamos supor assim, eu sou uma pessoa onde eu tô querendo otimizar o meu site. Só que às vezes nessa de querer buscar algumas técnicas que são benéficas, eu acabo por algum motivo caindo nessas técnicas que não são benéficas, que o Google não entende como bom e pode acabar punindo. Então eu queria que vocês falassem basicamente quais são as técnicas mais comuns para falar pro pessoal que tá querendo posicionar bem o site e às vezes por algum deslize acaba cometendo algum erro, acaba caindo nessas más práticas onde vai punir o site deles. Porque eu acho que colocar bem essa linha de até onde você pode ir é extremamente benéfico pro pessoal que ainda é leigo e tal. Eu acho da seguinte maneira, hoje existem N técnicas em Black Hat, assim como alguns anos atrás existiam aquelas ferramentas de automação, né, criação de links, de textos, enfim, fazia tudo automaticamente. O Google agora, com as recentes mudanças de algoritmo, essas ferramentas não funcionam mais, que foi o que o Danilo comentou através da compra de serviços de SEO via Fiverr, entre outros sites de trabalhos que a galera oferece, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu até comentei há pouco, a questão de conteúdo duplicado, é uma coisa que, infelizmente, é uma prática muito grande, principalmente no meu segmento, que é fotógrafo de casamento. Eu, através de ferramentas de SEO, eu consigo descobrir conteúdos duplicados em outros colegas da fotografia que simplesmente copiam o meu texto e vão lá e trocam o nome do casal, ou trocam o nome do local onde foi o evento, enfim. Então, uma coisa que eu bato bastante em cima, inclusive para o pessoal que faz a consultoria com a gente, não copie conteúdo de outros sites. Porque isso é uma situação que, primeiro, o Google sabe qual foi o primeiro conteúdo indexado, né? Então, se a pessoa publicou um conteúdo há um ano atrás, e você vai hoje lá e copia o mesmo texto e apenas troca nomes e locais, né? E utiliza as mesmas palavras, o robô do Google vai entender isso. Ele vai ver que você copiou o conteúdo e apenas trocou algumas palavras. Então, o que vai acontecer? Além de você não conseguir ranquear essa publicação, você pode, inclusive, surgir aquele alerta vermelho, você gerar pegadas e o Google fica de olho no seu site. Então, você acaba tendo esse tipo de situação. Uma coisa que não envolve tanto o site, mas é o que a galera tem feito muito por aí, em relação ao Google Meu Negócio, que são aqueles reviews do usuário. Tá? Eu percebo que muita gente acaba vendo vídeos lá no YouTube ensinando você a conseguir reviews para conseguir um melhor posicionamento e, consequentemente, ajudar o seu site a ganhar mais autoridade também. É você pedir reviews para as pessoas dentro do Google Meu Negócio. Então a pessoa acaba comprando reviews de pessoas de outras regiões, acaba pedindo para, 50 clientes criarem reviews nesse sentido, né? Porém, o Google está muito atento a isso também. Então, é uma coisa que é muito importante nós, profissionais, termos
total noção. Não adianta você querer manipular o algoritmo do Google. O Google sabe mais da gente do que a gente mesmo, tá? Então, por exemplo, nessa criação de reviews, não adianta você pedir 50 reviews para clientes. O Google até estimula você mandar, enviar link, solicitar análise dos seus clientes para a sua empresa, mas não massivamente, tem que ser uma coisa natural. Então, você pedir, sei lá, 3 reviews hoje, daqui a um mês você pega mais 5, então você pedir naturalmente, agindo naturalmente, você está em conformidade com as normas do que o Google pede e esclarece a todos os usuários. Então, entre outras coisas, né? Então é importante a gente, como o Danilo falou, ficar de olho nas normas que o Google estabelece para você não cumprir, não corromper nenhuma das normas que ele estabelece. Uma dica que eu dou, que é muito importante, a galera busca muito conteúdo no YouTube, e isso eu escuto de muitos fotógrafos, principalmente. Então é muito importante você ver quem você segue, porque essas pessoas podem estar te ensinando, como o Danilo comentou, está te ensinando uma técnica que funcionava muito bem em 2015 e hoje já não valida mais. Ela vai, inclusive, penalizar o seu site. Então é importante a gente ficar de olho no que nós fazemos, nas dicas que a gente pega por aí, para não sofrer uma penalização, né? Foi perfeito você ter colocado a questão eu tinha comentado do conteúdo duplicado dentro do mesmo site, né? Mas ainda pior é você pegar realmente conteúdo que já existe na web e publicar como se fosse seu. E até como curiosidade, nas diretrizes dos avaliadores, isso é motivo já para você classificar a página como de pior qualidade. É um sistema de notas que vai de 1 a 5, contado de e-mail em e-mail. Então, você pode classificar a qualidade de uma página 1, 1,5, 2, 2,5, até 5. Se você tem conteúdo copiado, é nota 1, é a pior qualidade. Então, mesmo que você não receba um alerta de punição do Google, ele facilmente detectou isso e provavelmente seu site já está com uma flag lá. Tô atento a esse site, então ele muito dificilmente vai ranquear em posições de destaque se você faz esse tipo de prática. É capaz de ajudar a ranquear o cara que fez o conteúdo original ainda. E aí, em contrapartida, agora falando das coisas boas, né? Uma boa prática, em termos de conteúdo, é você sempre oferecer referências para outros sites que são também de boa reputação e boa autoridade. Porque o seu conteúdo, ele é, na verdade, a porta de entrada ali para o usuário, às vezes para ele fazer outras descobertas em torno daquele tema. Então, quando você faz alguma observação dentro do seu post, do seu artigo, por exemplo, se você se inspirou em outro conteúdo para fazer aquela observação, aí você pode sim criar um link, né, para esse outro conteúdo, que seja um conteúdo também de autoridade. Isso vai fazer com que esse seu post seja percebido como seguindo essas boas práticas aí de autoridade. Tá enriquecendo o conteúdo. Sim. Isso é legal, cara. Pensa no Wikipedia, né? O Wikipedia é todo referenciado. Então você está lendo aquela série de informações sobre determinado assunto e em cada parágrafo quase tem lá de onde surgiu, qual que é o source daquela informação, né? Então você tem que ter isso em mente também quando for criar seus artigos. Não, assim, abusar desse tipo de prática, mas sempre observar quando é possível você referenciar um outro site de autoridade, você pode fazer. Agora, galera, para a gente fazer o nosso fechamento aqui, queria convidar vocês aí da mesa para a gente trocar uma ideia sobre o futuro, né, das pesquisas e tudo, técnicas e tudo mais, que eu tenho algumas informações aqui legais, e aí vocês comentem aí também em cima. Porque pensa só, vamos pensar daqui para frente, né? O que está crescendo, né? Além dos dispositivos móveis, que já são a maior parte da utilização da galera aí, pesquisas por voz, né? Crescendo de forma absurda, né? Tanto pesquisas por voz do usuário, quanto o Google detectando conteúdo de áudio dentro. Por exemplo, podcasts já estão sendo indexados como palavras do Google. Isso é bem legal para a gente que produz podcasts e para quem empresas que estão querendo começando a investir nessa mídia. Muito interessante também, porque você vai ter relevância, você vai ter palavras-chave em áudio sendo detectadas ali, entregues para o seu público. Isso é bem legal. Também a inteligência artificial em relação ao visual crescendo muito também. Os robôs conseguindo identificar com uma precisão absurda o que são aqueles elementos na foto. A gente sempre comenta da Adobe aqui, que usa o Sensei, e é incrível como ele consegue saber o que é uma mão, o que é um sapato e assim por diante.
Isso na parte de pesquisa já está evoluindo muito também, né, cara? E quando a gente fala de visual, tanto para imagens quanto para vídeo. E para fechar, eu diria que ainda a produção de conteúdo de qualidade. E por isso, apostem nos podcasts, apoiem os podcasts, que a gente também tá nessa pegada aí. Com certeza. Eu tenho visto, pessoal, que dentro dos estudos, né, porque não é só simplesmente ler o que você vê por aí, é baseado em muitas pesquisas, que o Google hoje valoriza muito essa questão de você ter o seu mesmo conteúdo por texto, você ter ele em áudio. E isso vai dar uma relevância bem interessante na questão das pesquisas, sem contar que as pessoas muitas vezes preferem muito mais conteúdos de vídeo. Por quê? Porque ela não tem que ficar lendo, e o fato de você ter o áudio acoplado juntamente com o seu texto, com o seu conteúdo em texto, pode ajudar muito na questão da permanência, na retenção do usuário dentro do seu site. Se você dá essa opção do áudio, vai valorizar a retenção da permanência, e isso você vai ganhar pontos, não só com o seu usuário, mas também com a questão do buscador, né? Uma outra coisa que tem mudado bastante, foge até um pouco do que você comentou, mas é importante ressaltar, a questão do próximo a mim, perto de mim. Então, muitas pessoas têm feito, tanto na questão de voz quanto de texto, por exemplo, não é o caso hoje, mas até comecinho do ano, eu sou de Campinas, eu vou para São Paulo, vamos num restaurante comer alguma coisa, tal, restaurante perto de mim. Então o Google já busca grandes opções nesse sentido, né? Então acho que isso ajuda também a trabalhar um pouco nesse sentido as palavras dentro do seu conteúdo, dentro das suas palavras-chave. Sensacional, cara. Deixa para vocês aí, se alguém quiser tirar mais uma dúvida aí ou comentar mais alguma coisa. Se a gente tem algum conto, alguma história legal ou divertida que a gente tenha passado com algum case falando sobre SEO, ou se isso tem relação do tipo, eu vou contratar esse tal de SEO não, porque isso aí vai fazer mal para o meu site. Eu não vou ter nada para contar nessa parte aí, porque eu tô aqui mesmo para aprender. Mas uma coisa que eu percebi, ouvindo tanto que o Fernando falou quanto que o Danilo comentou, é que cada vez mais me parece que não está valendo a pena tentar burlar o sistema e tentar usar meios escusos para conseguir crescer. Me parece que a palavra-chave agora está sendo honestidade na construção da relevância. Tu vai ter que gerar conteúdo e trabalhar de um jeito assertivo, positivo, e porque não tá, parece que está dando mais trabalho para burlar o sistema do que para fazer realmente uma coisa construtiva, né? Eu acho que isso no futuro vai melhorar bastante, porque vai limpar, assim, vai deixar com que quem tem um trabalho sério realmente ganhe importância pelo seu trabalho sério, não porque tá tentando achar um jeito de chegar lá em cima. E principalmente essa questão de esconder alguma coisa do Google, né? Você não esconde do Google. Tipo, o Google é o Google, ele sabe tudo. Então, se você colocar alguma coisa que já existe, o Google vai saber. Então, evitar ao máximo tentar fazer esse tipo de prática, né? E tem surgido até um movimento, assim, de falar que o SEO morreu, né? Porque as pessoas, elas sempre atrelaram o SEO a essas práticas de você tentar burlar o buscador. Mas, na verdade, não é que o SEO morreu. Ele está mais focado agora nessa questão de que o usuário entenda o que significa relevância, né, o produtor de conteúdo, para que, a partir disso, ele faça o design do seu site para atender essa intenção. Então, realmente, essa época aí de você tentar enganar o Google de modo tão fajuto assim, acho que ficou para trás. Não, o SEO ele evoluiu. O que morreu mesmo, o que tá morrendo, e espero que morra mesmo, são essas práticas dos black hats, que tentam fazer as coisas do jeito mais fácil, que agora tá acabando, né? O jeito mais fácil tá cada vez mais difícil. Então, lembrei uma história aqui, cara, acho que vai ser interessante pra gente acabar com uma história bizarra. Ano passado... Sempre tem, né? Eu sabia, cara. Com certeza. Sempre tem merda no final. Sempre vem uma merda. Momento bizarrice. Já sabe que vai ter merda, né, cara? Já sabe. É lógico. Prepara. Ano passado eu tava morando em Jundiaí e me ligou um cara e falou assim, você fotografa sensual, nu e tal? Eu falei, cara, depende do perfil que você tá procurando, né? Eu achei meio estranha a conversa dele. Aí ele veio com, sei lá, sabe, uma abordagem meio estranha. Porque eu quero dar de presente pra minha mulher esse ensaio e eu queria que fosse não sei o que lá. Começou... Aí, caramba, né?
Eu falei, ó, eu não sou especializado em fotografia feminina com nudez e tal, eu trabalho com ensaios pessoais e tudo mais, então de repente a gente pode encaixar alguma coisa dentro desse perfil aí. Mas o cara começou a insistir tanto, e aí ele começou a falar uns fetiches da mulher dele, cara. E, nossa, porque ela gosta que façam umas massagens. Eu falei, caramba, meu. O cara ficou uma semana. Quanto mais eu fui tentando cercar pra vender um projeto que eu realmente pudesse atender, mais ele tava vendendo a mulher dele pra mim, cara. Depois ele te convidou pra homenagem, é isso, Pedro? Então, ele queria, acho que sabe? Uma experiência, ele tem fetiche por fotógrafos, tá ligado? O cara tem cara por fotógrafo. Christian Grey dos fotógrafos, cara. É real. Porra, meu, o cara queria comprar meu serviço, mas não era de fotógrafo. Era, outro serviço. Eu acho que o cara nem esposa tinha. Talvez não. Não passou isso na minha cabeça, Olha velho. Olha lá, tá vendo? Grandes revelações. Ah lá, bomba. Aí fodeu. E ó, deixa eu falar, uma vez acho que eu lembrei que a gente tava fazendo limpeza de palavra-chave, se não me engano era uma conta de e-commerce, mas de roupa feminina e tal, e a gente sempre olhava, fazia a higienização da conta, né? Você olha as palavras-chave que estão tendo clique, não estão tendo clique, como é que tá os termos, que tem mais relevância, menos relevância, e a gente começou a isolar alguns termos que estavam tendo clique e não traziam retorno, não traziam receita. E a gente começou a ver assim, ó, homens gostosos nu, homens pelados nu, fotos de homens nu. Eu falei, gente, o que a galera tá procurando pra chegar em lingerie, cara? Sei lá, velho. Não dá pra você entender o que passa na cabeça do consumidor, saca? Não, e o mais estranho é o Google tá mostrando esse site pra esse tema, Exatamente, né? cara. O que tem nesse SEO aí, cara? No caso, são casos em que seu site apareceu, certo? Exatamente. Aí você fica pensando, né? O que tem nesse SEO pra te entregar esses keywords, cara? Eu falei a história pra vocês, mas eu não falei nada com SEO, né? Porque na verdade o cara me achou porque ele falou assim, ó, eu vi no seu site que é 019, eu sou de Campinas, e o Tantos Pixels estava dentro do meu site, né? E ele achou pelo Tantos Pixels, viu que tinha um tema de fotografia e me ligou pra essa fita aí. Pra convidar pra essa baguncinha na casa dele. É isso. Olha o que acontece aí quando você faz podcast. Ai, caraca. Então é isso, cara. Foi Animal, massa o papo. Já temos aí mais de 1h40 aí de Se papo. fudeu pra editar depois, pra né? galera escutar 30 vezes. Falhamos miseravelmente de novo em tentar fazer uma coisa não tão longa. Tentar fazer em 1 hora. Olha, ele me chamou, falou que ia ser 40 minutinhos. Não, tá certo. Tudo normal. Tomei no conto do Vigário. Tamo dentro do esperado. Ó, valeu pelo papo, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam. É legal que vocês também troquem ideia com a gente. Mandem e-mails aí, tantospixels@gmail.com, falando sobre esse tema, esse episódio. Coisas que a gente falou de merda também. Pode corrigir, mandar suas percepções. E a gente continua esse papo aí nas redes sociais e no nosso site. Valeu! Valeu. Valeu! Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até mais.